Saudações, pessoal. Nesse módulo aqui eu quero mostrar para vocês alguns detalhes de como que a gente pode estruturar o fluxo dos dados dentro do nosso framework, tá? Desde o momento em que você faz uma requisição, que ela chega nas rotas, para onde ela vai dentro desta arquitetura que nós temos aqui no framework, né? Então, por onde que as nossas requisições passam e onde que você poderia estruturar as tuas coisas quando o teu sistema começa a crescer, tá? Então, basicamente, nós temos, como eu já comentei em outros módulos, nós temos já uma estrutura pré-definida aqui, né? E nós temos algumas táticas ali para deixar o nosso código organizado de modo que a gente consiga dar uma manutenção nele e que não fique tudo amarrado uma coisa na outra num lugar só e difícil de compreender no futuro, tá? Então eu vou fazer um exemplo bem trivial em relação ao que a gente vai ver no restante da disciplina aqui, mas eu vou me aproveitar desse mesmo projeto que a gente usou lá no pipeline de distribuição. Ele já tem algumas coisas aqui pré-configuradas e ele vai ser o suficiente para essa aula de hoje, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui aquele projeto básico, né? E pela primeira vez a gente vai começar a efetivamente modificá-lo, tá? Esse projeto básico, se a gente olhar aqui na parte de rotas, né? Ele começa aqui na parte web, né? Eu já comentei para vocês que existem as rotas de API, a gente já brincou um pouquinho com isso anteriormente, né? Mas aqui na parte de rotas web é onde a gente define as páginas mesmo e como que a gente vai navegar pelo sistema, né? Onde serão os endpoints que o browser vai poder acessar, tá? Ele está renderizando aqui uma página chamada Welcome, né? E como a gente já observou anteriormente, ela fica aqui dentro de Resources Views, tá? Então ela é um resource, ela é diferente dos modos, controllers que ficam lá na pasta app, tá? Esse cara aqui, pessoal, ele vem com bastante coisa aqui. Eu adianto para vocês algumas das tecnologias que ele tem aqui. Ele usa Tailwind para fazer estilização, ele tem imports de fontes e mais algumas configurações para viewport mobile e tal, né? Eu quero esquecer tudo isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar uma cópia dele aqui. Existe até um comando, se você olhar lá, artisan make view e tal, ele vai criar uma view aqui. Vocês podem dar uma observada pela documentação. Se você jogar aqui, ó, views, você vai ver que ele tem aqui, né, até os próprios comandos aqui instruindo como que elas são montadas, como que você pode gerá-las automaticamente e tal, né? Eu não vou me ater muito a isso, né, porque o exemplo de hoje vai ser mais objetivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso daqui de profile, tá? Profile.blade.php. Lembre dessa extensão Blade, tá? A gente vai ter uma aula falando só sobre Blade, só sobre views, para explorar bastante os recursos dele. Mas enfim, aqui dentro a gente poderia até estruturar em subpastas, montar uma estrutura toda de templates mesmo para poder desenhar toda a estrutura do sistema quando ele crescer, né? Eu vou deixar simplesmente profile aqui porque eu só vou fazer uma página. E eu vou limpar tudo que a gente tem aqui, tá? Desde o body aqui, eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Só para a gente ter um exemplo bem limpo, e eu vou colocar aqui só um H1 Hello World. Tá? Esse cara aqui, eu vou colocar aqui em módulo 7, ou melhor, Request Responsive Flow, que vai ser o fluxo de requisição e resposta que eu quero mostrar para vocês hoje. Tá? Esse cara eu não vou mexer então no original aqui, eu vou criar uma nova rota aqui, né? Eu vou chamar ela de barra profile, que ele renderiza supostamente a profile do usuário, né? Vocês vão ver que tem um motivo particular para fazer isso agora, né? Que é uma coisa que já tem meio pronta ali. Barra profile. Tá aqui, nosso Hello World limpo, sem nada, tá? Então, como primeiro ponto de entrada, ponto de chegada, vocês já observaram que quando eu faço uma requisição no browser, barra profile lá, por exemplo, né? O que ele vai fazer? A primeira coisa, ele vai bater no arquivo de rotas. Ele vai bater no arquivo de rotas para ver se eu tenho um endpoint que corresponda àquilo que o usuário está digitando. Daqui a gente pode começar a estruturar as coisas para
ter realmente uma organização do que é o que e o que a gente vai fazer na sequência. Então, voltando aqui, né? O que eu posso fazer? Se vocês bem lembram, lá no Sail a gente pode utilizar o Tinker para inspecionar as coisas que nós temos já configuradas em termos de models e tudo mais, né? E vocês devem lembrar que nós temos aqui o user, que ele já vem gerado, o Laravel já traz isso por padrão, né? O user ele tem nome, e-mail e password, né? Se a gente inspecionar esse cara aqui, ó, não tem nada ainda criado. Eu vou criar um user aqui para a gente ter como base para fazer todo o nosso fluxo lá dentro, como se a gente fosse mostrar a profile desse usuário. Então, eu só vou usar aqui um comando lá do próprio model mesmo, user create, e aqui eu vou preencher os atributos que ele precisa, que é nome, e-mail e password. Então, aqui no terminal, name vai ser o fulano Silva. E-mail, sintaxe do TypeScript não sai da cabeça com 2 pontos. Mas enfim, fulano@example.com. E aqui a gente vai colocar um password 1, 2, 3. Então, só estou criando um usuário via Tinker mesmo, né? Forçando a barra aqui. Reparem que o Laravel já gera para mim, né, o model lá. Ele salva no banco, ele já fez a hash do password e tal, e ele tem os timestamps aqui e o ID, né? Que são coisas que a gente vai entender um pouco melhor lá no módulo que vai falar sobre o Eloquent, que é o ORM que a gente usa no Laravel, tá? Então, criei um usuário. Esse usuário, eu vou adiantar para vocês alguns métodos lá do Eloquent, mas nós temos o all, que traz todos, né? Nós temos o find, que eu poderia colocar aqui o ID1, ele vai trazer o primeiro usuário, né? Ou eu vou usar um método bem mais simples, que é o first. Então, o primeiro que ele encontrar, retorne, tá? Esse aqui é o que a gente vai utilizar dos nossos experimentos lá. Eu vou assumir que eu só tenho um usuário cadastrado e que é a profile dele que eu quero mostrar, tá? Não vou criar ainda toda a estrutura de login e tudo isso a gente vai fazer mais para frente, tá? Então, tem um usuário criado no banco de dados agora e eu consigo, a partir dele agora, começar a entender por onde as coisas deveriam passar aqui dentro se eu quisesse montar uma página de perfil para esse usuário. Vamos fazer uma coisa bem simples aqui, um exercício bem simples. Eu vou fazer aqui no arquivo de rotas mesmo. Se vocês observarem aqui, a rota ela recebe uma view que ela desenharia, né? E como segundo parâmetro ela pode receber dados extras, né? Esses dados extras aqui dentro eu tenho acesso aos mesmos models que eu tenho lá no Tinker, né? Então eu estou dentro do framework, né? Eu tenho acesso a isso, né? Então eu vou tentar fazer aqui, ó, user first. Só que tem um porém, olha só. Esse cara ele tem que ser um array, né? Ele tem que ser dessa forma. E todo array, nesse caso aqui, eu tenho que passar com chave e valor para poder identificar essas propriedades dentro da view. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de user e vou passar o first. Então é uma view bem burra mesmo, ela retorna só o primeiro que ele encontra, não necessariamente eu, né? Não necessariamente o usuário que está usando o sistema. Mas enfim, passei aqui, se a gente voltar no Hello World, nada acontece, porque a minha view ela não está preparada para tratar esse user que eu fiz aqui. Então eu vou fazer o seguinte, logo em seguida aqui, vou colocar um H2 aqui. Não está autocompletando, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar o H1 de profile, aqui em cima. E esse cara aqui eu vou fazer hello. E aqui eu tenho uma sintaxe no Blade que me permite interpolar código HTML com código do PHP. Tá? Então, o que eu estou enviando aqui? Eu estou enviando uma variável chamada user, que contém o user first. Tá? Então, se a gente procurar ela aqui, ela tem a mesma anotação do PHP lá. As variáveis começam com o dólar ali. User, e eu vou pegar o nome dele, por exemplo. Eu sei que ele tem um nome, né? Name. Vamos dar uma olhadinha como que isso ficou. Profile,
hello fulano Silva. Então eu consegui, dado uma requisição que eu fiz nessa rota aqui, eu consegui identificar que o usuário tentou abrir este recurso aqui em específico. Nesse recurso eu passei um parâmetro, que é um usuário que eu busquei lá do banco de dados, e eu enviei isso para a minha view, e aqui na minha view eu desenhei ele na tela, tá? Então, eu fiz um fluxo, só que esse fluxo está bem desorganizado. Se a gente for parar para pensar, imagine se você fosse construir um sistema inteiro dentro do arquivo de rotas. Isso não faz sentido, né? Teu código ia ficar gigantesco num arquivo só, né? Então não teria nem como dar manutenção nisso direito. Então agora a gente vai começar a ver um pouco como desmembrar isso e quais são as possibilidades aqui dentro do framework. Vamos agora então tirar um pouco da responsabilidade desta view que eu estou desenhando diretamente dentro do meu arquivo de rotas e vamos jogar isso para um controller, tá? Então, a primeira etapa que vocês devem compreender aqui é o arquivo de rotas, ele faz rotas, ou seja, ele aponta para algum caminho, né? E esse caminho normalmente vai acabar batendo em um controlador primeiro, que é uma entidade, uma classe responsável ali por delegar funções e distribuir e fazer as coisas se encaminharem dentro do framework. Então, o primeiro passo, bateu no arquivo de rotas. No segundo, ele vai, nesse nosso exemplo, ele vai bater num controlador. Eu vou criar um controller aqui, ó. Sale artisan. Aqui eu vou usar o próprio gerador, né? Make controller. Eu vou chamar de user controller. Então, ele gerou lá direto já em HTTP, controllers, user controller. Então, está aqui esse cara, né? Feito isso, então, pessoal, a gente pode começar a espalhar a nossa lógica, que ela está toda aqui no arquivo de rotas, né? A gente pode começar a delegar funções para caras diferentes aqui dentro do nosso framework. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Olhando aqui na documentação dos próprios controllers, aqui, ó, a gente tem o controller básico, né, que é o do próprio user lá, e como que ele monta a estrutura. São funções públicas, que elas podem ou não ter parâmetros, isso aqui a gente vai conversar mais adiante, você pode fazer injeção de dependências aqui, um monte de coisas interessantes, né, mas vamos nos ater ao básico por enquanto. Você pode tipar o retorno da tua função, né, isso vai ajudar você e a IDE a se entenderem, né, mas não é algo que faz tanto sentido para o compilador do PHP lá, para o interpretador, né? Mas vamos lá. O que ele faz aqui, pessoal? Do jeito que a gente tem até agora, nós estamos retornando a nossa view direto aqui do arquivo de rotas, né? Então agora a gente vai começar a delegar um pouco as funções. O que eu vou fazer? Da forma como ele fez aqui, eu vou criar um método aqui dentro, público, né? Ele chamou de show aqui, isso daqui é uma convenção lá do RESTful, né, que você tem o show, o index para todo mundo, o edit para mostrar forms de edição, enfim, tem todo um padrão se vocês procurarem por nomenclaturas de controllers, né, mas na prática você pode usar a tua nomenclatura quando são ações mais específicas, né? Então, essa nomenclatura padrão ela é bem útil quando você está fazendo CRUD. Tá? Quando você está construindo CRUD, faz sentido você manter um padrão no teu sistema, né? Mas nesse caso aqui, eu estou querendo fazer mostrar uma profile de usuário, né? Então eu vou chamar isso aqui de profile, né? Porque eu não quero simplesmente mostrar um user do jeito que ele vem, né? A gente vai trabalhar um pouco em cima disso, né? Deixa eu importar aqui a nossa view, se eu não me engano ela vem do Illuminate View, exato, tá? E aqui ele já tem um código bem parecido com o nosso, né? Lá no caso ele estava até separado por contexto ali, né? Ele não estava pegando direto da pasta raiz, mas tudo bem, a gente já adapta isso. Então essa lógica que a gente está retornando aqui direto, o que a gente faz? Ela é feita dentro de um controlador, né? Idealmente, porque aí você consegue ir separando as responsabilidades dentro do teu sistema, né? Para não ficar tudo concentrado em um lugar só e não complicar teu código a longo prazo. Tá? Então, eu quero desenhar por file e eu quero mandar o user first, né? Um pouco diferente do que tem lá na documentação, mas é o exemplo que a gente está construindo desde o início. E aqui o que ele faz? Aqui a gente tem que retornar algo que indique para o Laravel quem que vai tratar essa rota. No nosso caso aqui,
é a classe userController e o método show. A gente pode até fazer as duas aqui, né? Sei lá, poderia até montar o show específico dele lá, né? Então eu vou fazer o seguinte, profile aqui. Ele fez inclusive isso direto, né? Não precisa da function aqui, porque a function ela já está lá dentro do controlador. Aqui, né? Então você pode fazer direto, passar os argumentos assim. Então ele fica bem mais resumido, né? E isso com o tempo você consegue agrupar rotas, você consegue fazer uma série de coisas aqui dentro do router, né? Depois recomendo até vocês darem uma olhada na documentação. Então, só para não ficar exatamente igual o exemplo aqui, né? Eu vou fazer com nomes diferentes, tudo para vocês terem uma ideia do que muda de uma coisa para outra. Tá? Então vamos lá. Se eu bato numa rota /profile, o que eu faço? Eu chamo o userController com o método profile. Então eu chamo o userController com o método profile, que aí sim é exatamente aquilo que nós tínhamos anteriormente. Então se a gente tentar executar, opa! Ele não conseguiu importar. Vamos ver o que aconteceu. HTTP controllers tem que estar importado lá em cima. Show. Então agora ele está delegando para o lugar certo. E isso fica interessante, porque se a gente tivesse mais de uma, vamos tentar fazer aqui sei lá, o find, por exemplo, e vamos pegar aquela documentação que ele tem lá, né? Que ele passa o ID dessa forma aqui. Ele passa um dos IDs. Eu só estou fazendo com nomes diferentes aqui, mas eu vou fazer uma busca de usuário. Aqui ele mostra a primeira profile, aqui ele mostra o find. Tá? Então só exemplos diferentes aqui. A gente vem aqui. Eu chamo de find. E reparem numa coisa interessante. Ele consegue inferir os atributos direto no parâmetro aqui. Né? E esse parâmetro que você passa aqui pela rota, ele chega direto, como string aqui no caso. Deixa eu ver se ele vai conseguir entender. Tá, ele usa um find or fail aqui, que é um outro método lá do Eloquent. Find or fail e passa direto o ID aqui dentro, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha. Tá, ele vai desenhar a mesma profile, só que passando fulano. Deixa só eu ver se isso vai dar. Ok. Find, e aqui eu substituo por alguma coisa. Então ele puxou o fulano. Eu vou criar mais um aqui só para a gente ter dois. Ciclano. Ciclano e o mesmo password. Tá. Se a gente tentar puxar o segundo agora. Hello, ciclano. Hello, fulano. Então reparem que agora eu tenho um controlador que é responsável pelos users. Então, ou seja, eu monto as minhas rotas aqui e elas apontam para alguma classe que vai resolver as coisas. Isso aqui dá para melhorar. Eu deixo como ideia vocês darem uma olhada no router lá, e quando você tem mais de uma rota dentro do mesmo controlador, você consegue agrupar e fazer uma sintaxe um pouco mais bonitinha. Tá? Então depois deem uma olhada no router lá na documentação do Laravel mesmo, que vocês vão encontrar como fazer isso. Tá? Então o que é na verdade o controlador? Ele é uma classe que está recebendo as tuas requisições. Inclusive, se você quiser, você pode colocar a tua request aqui. Tá? Eu vou colocar um DD aqui só para a gente imprimir ela, para a gente ver como que ela é. Então, quando eu entrar na profile, ele vai imprimir a requisição inteira. Olha só. Então, aqui eu tenho um monte de coisas. O método que foi usado, que é um GET, que é o padrão do browser. Né? Se eu fosse fazer um post via form ou via API, seria um post. Né? O path que eu utilizei. Se tivessem parâmetros, a gente conseguiria ver aqui. Sei lá. Vou colocar uma coisa bem aleatória aqui. ABC igual 1, 2, 3. Ó. Então, eu consigo receber as coisas aqui dentro. Consigo tratar... Deixa eu ver, ele não aumenta aqui, isso aqui aumenta. Olha só. Então eu consigo receber os parâmetros que eu digitei lá em cima, os query parâmetros. Essa daqui é a nossa request, é a requisição inteirinha, tá? Do jeito que a gente mandou, né? Isso é bem interessante, porque o Laravel ele faz injeção de dependências. Então eu consigo
automaticamente, quando eu caio nesse método profile, eu consigo receber a requisição, consigo receber o ID via string, depende do que eu coloco como parâmetro aqui, se é algo que o Laravel conhece, ele vai inferir para você, tá? Então é uma das coisas bem interessantes do formato como o Laravel trabalha. Agora vamos tentar fazer uma coisa interessante aqui para aproveitar esse assunto dos requests que a gente entrou. Então imaginem que você quisesse validar esse find aqui para só permitir, para garantir que o usuário existe quando você vai buscar, senão desenha uma outra tela bonitinha dizendo que aquele usuário não existe. Então o que a gente pode fazer? Eu troquei aqui, isso aqui é uma inferência que o Laravel faz, quando você coloca o ID, né, ele já infere, mas eu quero pegar a request pura, que é aquilo que a gente acabou de ver. Né? Eu quero pegar a request pura e dessa request eu posso extrair o ID. Tá? Então ele consegue também extrair isso direto, né? Que é um parâmetro que foi passado aqui. Tá? Então se a gente tentar executar agora, não mudou nada. Né? Só que tem um porém. Se eu tentar jogar um cara que não existe, deixa eu trocar isso aqui para find, porque o find or fail dispara uma exception que cai no 404 e o Laravel desenha uma tela bonita, né? Mas eu quero que estoure. Ó, pô, o nome não existe, porque essa variável que eu tentei acessar aqui, ó, user, é nula, porque esse cara não existe, tá? Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia extrair essa nossa requisição aqui. Eu vou jogar ele aqui de volta, só para garantir que eu não quebrei nada do que já existia. Tá aqui o fulano. Tá? E aqui a gente poderia user. Deixa eu ver se é assim. Deixa eu só fazer um teste aqui bem rapidão. Senão eu desenho a welcome. Se ele for diferente, ele não desenha a profile dele. Senão, desenha a welcome. Ó, ele caiu lá na welcome, né? Eu vou só colocar aqui uma generics. Ó. Profile not found. Só a título de exemplo, né? Só pra gente ter outra tela aqui desenhando. Então aqui eu desenho o profile not found. Found com N. Então volto aqui, faço a busca pelo 1, tá lá, né? E o 5. Tá, ele não encontrou. Profile not. Ah, tá. Eu errei nos dois lugares. Aqui é com N também. Profile not found.play. Tá. Então, olha só. Interessante, né? Eu já consigo ter um tratamento um pouco diferente, né? E tudo isso inspecionando a nossa request ali. Ela bate na view, no arquivo de rotas, cai no controlador e aqui dentro do controlador a gente conseguiu elaborar uma pequena lógica. Tem um porém. A lógica começa a ficar grande dentro do controlador. E aqui você tem algumas possibilidades de melhoria. Tá? Então nem tudo se escreve dentro do controller. Inclusive é errado você fazer muita lógica e principalmente regra de negócio não se escreve dentro do controlador. Tipo, isso daqui é uma validação. Futuramente vocês vão descobrir que dá para construir classes request que já vêm validadas. Tá? Mas isso é um assunto mais lá para frente. Tá? Então você conseguiria fazer essa validação antes mesmo de chegar no controlador. Né? Mas vamos pensar assim, seguindo a nossa lógica. Eu tirei do arquivo de rotas, coloquei no controlador, e aí o que eu faço depois, quando o meu controlador começa a ficar extenso? Onde que eu jogo essas regras, onde que eu jogo essas lógicas para poder separar melhor as coisas? Então, pessoal, eu tenho alguns conceitos que eu quero mostrar para vocês, mas superficialmente, porque o nosso projeto que ele é bem simples, vai ser difícil de ilustrar em código isso. Mas vamos lá. Eu trouxe algumas definições aqui de duas coisas bem interessantes. Tem até um vídeo que eu vou deixar em anexo nessa aula, que é um vídeo bem mais completo a respeito disso tudo.
Mas é o seguinte, pessoal, quando você tem estruturas lógicas aqui que estão crescendo demais, o exemplo que tem nesse artigo que eu vou mostrar para vocês até é bem interessante, você pode separar elas em actions, services e mais uma série de outras coisas, jobs, enfim. Né? Mas o que eu acho que mais relevante para esse início de disciplina seriam isso. Quando você tem uma ação que ela está ficando complexa de você construir ela dentro do controller. Aqui no nosso caso está extremamente simples, porque são 3 linhas, né? Mas, enfim, vamos pegar o conceito. Você pode criar uma classe action, tá? Que ela vai executar uma tarefa específica. Né? Então a gente vai ver o exemplo aqui, vai fazer bastante sentido. Quando você tem muitas dessas, e elas são do mesmo contexto ou do mesmo model, por exemplo, mesmas funcionalidades, você pode agrupar elas em um service. Então você pode ter uma ação isolada, você pode ter um serviço que faz várias ações, né? E essas coisas normalmente elas são invocadas pelo controlador, para você não deixar a tua lógica inteira aqui dentro. Tá? Então vamos ver o exemplo que ele tem aqui e daí a gente faz algo similar para vocês entenderem como que escreve esse tipo de código lá no framework. Tá? Então imagine aqui, ó, ele tem uma função store que armazena um usuário, faz upload do avatar, automaticamente já deixa esse usuário logado, adiciona ele a um grupo, faz uma série de coisas numa única rota. O usuário invoca aquela rota, por exemplo, quando ele está criando o seu perfil, né? Nesse caso, a gente está exibindo aqui só o usuário padrão, né? Mas enfim, se você estivesse construindo uma profile inteira, onde o usuário tivesse um formulário grande que ele preenche e envia, o que você faz? Aqui, eles validam a request, olha só como tem validações de request aqui, bem interessante isso aqui, na verdade. Você consegue extrair a request aqui e validar ela, os tipos de atributos. Você procura por validations aqui na documentação do Laravel, tá? Na sequência, ele cria o usuário, aquilo que a gente já fez, tá? Lá no Tinker, né? Depois, ele faz o upload do arquivo, se o arquivo existir e tal, loga o cara. Então, um monte de ações que ele faz aqui dentro do controlador para no final redirecionar o cara para uma dashboard. Imaginem se todos os métodos dos nossos controllers fossem longos desse jeito. Ia ficar uma bagunça e difícil de testar. Tá? Imagina você construir um teste que valida tudo isso. Você tinha que pensar em todos os casos possíveis. Será que ele enviou com avatar? Será que enviou sem a imagem de avatar? Será que os parâmetros estão certos? Será que estão errados? Será que redirecionou para onde deveria depois que criou e tal? Então, assim, construir testes para tudo isso seria bem mais complicado. Né? O que ele faz, então? Tem uma série de possibilidades aqui. Na maioria das vezes vão ser classes e conceitos de orientação a objetos sendo aplicados aqui dentro, onde você consegue estruturar melhor a tua solução. Uma das coisas que ele faz, ele separa a validação da nossa request em uma classe de request, aquilo que eu comentei anteriormente. Você pode sim criar as tuas classes de request. Então aquela lógica que está lá no início, que ele faz a validação, você faz numa classe separada e infere essa classe aqui. Você coloca my request aqui em cima. Né, a tua request aqui em cima. Que aí antes de bater no controlador, ele já passa por validações. Né? No nosso caso aqui não tem nada para validar, então não faria sentido. Mas basicamente ele vai criar uma classe de requests aqui dentro, se eu não me engano, da pasta pp. Ela vai ficar aqui. Né? E aí você teria aqui, sei lá, user profile request. User profile request, que aí você estaria inferindo através da tua classe onde estariam as validações. Então, antes mesmo de chegar no controlador. Isso é uma das coisas que você pode fazer para começar a estruturar. Mas a gente vai tratar sobre validações, tem um módulo lá para frente, então podemos deixar isso mais para adiante. Né? E o resto das coisas, ele começa a estruturar em classes menores. Né? Então, o upload do arquivo, que é uma coisa bem isolada, ele vai lá e cria um trait, aqui no caso, né? Mas poderia ser uma action também. A parte de criação do usuário, ele trata isso numa classe separada, né? Então, ele só faz aquilo. E aí o teu controller chama esses pequenos métodos, onde a lógica está isolada, e reparem que isso daqui é fácil de testar. Eu consigo ir lá e criar um teste unitário, tentar executar essa action isoladamente, sem ter o sistema rodando, sem nada. Eu passo os parâmetros para criar um usuário e verifico se ele foi criado. Né? Então eu consigo criar testes de pequenas coisas que juntas garantem que o meu controller funciona. Tá? E assim ele vai dando sequência aqui. Né?
service, né? São várias dessas actions todas juntas, né? Quando você tem um contexto que ele faz sentido ser no mesmo lugar, que ele compartilha informações e tal, ou se refere a uma mesma entidade dentro do sistema, você pode separar em um service que trata tal coisa, né? Então, toda a parte de tratamento do grupo aqui, né? Isso daqui faz todo sentido ser junto, né? Então ele separou aqui dentro. Vamos tentar fazer no nosso aqui um exemplo bem objetivo para vocês verem como que funciona. Eu vou pegar a ideia da action, que ela é mais simples de compreender, para a gente começar, e eu vou fazer só isso aqui. Tá? Imaginem que a busca do usuário fosse algo muito complexo. Imagine isso, tá? Para a gente ter de exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta actions aqui dentro, né? E vou criar o find user action.php. Tá? Esse cara, a gente pode até aproveitar aqui o esqueleto dela, só para a gente não precisar digitar tudo. Que ele não fez a inferência ali. Ah, tá, eu esqueci de botar o PHP aqui em cima. Então, vamos lá. Será que era isso? Ah, é antes. Esse é o problema de criar na mão as coisas, né? Tem que ficar lembrando todos os conceitos. Mas enfim, esse cara aqui, as actions, eles são bem parecidos com o S do Solid lá, que é o Single Responsibility alguma coisa, que a classe ela tem que ter uma responsabilidade só. Aquele método só faz aquilo e mais nada. Se ele fizer mais coisas, ele é um service, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ele vai receber aqui, nesse caso ele estava recebendo um array para poder criar o usuário, né? Aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai receber o ID para fazer a busca do usuário lá com o método find, tá? Então, até aí tudo certo. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar esse método e vou retornar dessa forma aqui. Então ele ficou bem bobinho, né? Ele está retornando um user, sim. Eu só tenho que importar o user aqui. Deixa eu só ver. Tá. Return user. Tá. Então assim, ficou um método bem bobinho, que é só uma lógica de uma linha que eu transformei em 10. Eu estraguei o código aqui na prática, mas para vocês compreenderem como que eu poderia fazer uso disso na nossa arquitetura aqui. Então, se essa lógica ela fosse muito complexa, ou fizesse parte de um controlador que está ficando complexo, faz sentido você quebrar ela, joga em actions. Se as actions começarem a virar muitas actions, você quebra em subpastas, actions relacionadas ao usuário, actions relacionadas a pagamento, relacionadas a não sei o que, aos quartos de hotel, lá que a gente tinha no outro exemplo e tal. Então você consegue estruturar isso de uma forma mais interessante do que deixar tudo dentro do controlador. Então nesse caso aqui, o que eu precisaria fazer? Só. Então ele fica assim. Eu não instancio esse cara. Eu recebo ele aqui de cima. Posso chamar só de find user, né? E agora sim, né? User igual a find user handle, e aqui eu passo o meu request ID. Tá, claro. Concordo que isso ficou muito maior do que estava antes, né? Uma linha eu transformei em uma classe com muitas linhas, né? Mas o conceito que vocês precisam sacar é que quando eu tenho coisas mais complicadas para ser feitas, eu quebro isso e utilizo dentro dos meus controladores. Então eu não agrego muita funcionalidade, principalmente regras de negócio. Vamos pensar num caso bem mais prático, onde a gente poderia aplicar isso aqui. Imagine que você tem um formulário para cadastrar usuários e, sei lá, esse formulário ele tem que validar algum documento, CPF, alguma coisa assim. E às vezes você cria usuários pelo formulário que o próprio usuário cria.
Às vezes o administrador cria usuários, né? Então você teria vários pontos de entrada para injetar usuários no sistema. Onde que você faria todos os tratamentos, toda a criação, validação, lançaria exceptions na hora certa, capturaria os erros, formataria as mensagens e tal. Se você tiver essa lógica em vários controllers diferentes, você vai ter que estar dando manutenção em vários lugares diferentes. Do jeito que a gente fez aqui, imagine que fosse o create user, tal. Poderia ter um create aqui, poderia ter um create aqui, poderia ter um create em qualquer outro lugar. Você estaria invocando o mesmo cara e esse cara aqui poderia ter um teste unitário que garante que ele está certo. Se ele está certo, todos os lugares que usam ele também estão certos, tá? Então, é para isso que a gente quebra um pouco a nossa lógica, porque aí você não precisa ficar validando rota por rota o que aconteceu em cada uma. Você, é claro, você vai ter as validações de feature, como a gente já viu os testes lá, só que a tua lógica estando separada, estando com responsabilidades bem divididas, fica muito mais fácil. Deixa só eu ver se eu não quebrei nada aqui, se eu quebrei eu corrijo. Continua funcionando, find 1, find 5, tá, ele deu um retorno nulo, must be, tá. Deixa eu ver aqui. É que ele está me dizendo com certeza que o handle vai retornar um user, né? Mas ele não vai retornar um user sempre, né? Aquele find que a gente fez lá, ele pode retornar um user ou nulo. E isto no PHP a gente faz, lá no TypeScript a gente só coloca um nullable assim, né? Aqui no PHP é o contrário, ele vem antes. Então eu aviso que eu posso ou não retornar, né? Então esse cara pode ser nulo, né? O handle aqui, o retorno dele pode ser nulo ou um app model users, tá? Que aí desse jeito aqui a minha tipagem fica certa e ele não reclama mais. Então se a gente voltar aqui no código, o 1 funciona, se eu tentar o 100, ele por file not found, lá do jeito que a gente fez, né? Eu acho que de modo geral o que eu queria mostrar era isso. Se você for fazer service, você cria uma nova pasta aqui, ele não tem um make service lá, né? Eu vou deixar o material junto para vocês darem uma olhada, mas de modo geral. Vamos fazer uma conclusão agora aqui. Você bate suas requisições nos arquivos de rotas. Dos arquivos de rotas, você cai em um controlador. O controlador, por sua vez, pode resolver as coisas diretamente quando elas forem bem objetivas, tá? Mas quando a tua lógica começa a crescer um pouco, é interessante que você quebre ela em coisas menores, que aí você consegue testar essas coisas menores individualmente. Então, actions ou services, que acho que são os mais relevantes para a gente entender agora de início, tá? Vimos também que você pode construir as suas próprias requests, se você quiser validá-las. No nosso caso, que é uma requisição GET que já vem validada pela URL que a gente coloca aqui, né? Então, se não bater aqui, simplesmente o router diz que não existe. Mas se a gente fosse fazer uma rota post, quando a gente for lidar com formulários, numa rota post aí sim faz muito sentido você validar a tua request. E aí você pega request, ele tem um validate aqui, que recebe um array de parâmetros e cada parâmetro você consegue validar de uma forma. Se ele é string, quantos caracteres no máximo ele tem que ter, se ele é boolean, se ele é não sei o que, se aceita nulo ou não, né, nullable ou não, tal. E essa validação aqui, ela pode ficar grande. Se ela ficar grande, ela vira uma classe request. Tá? Aí sim tem um comando, tem um gerador lá, que é o artisan make request. Tá? Ele vai gerar uma request. Só a título de conhecimento, sale artisan make request. Vamos fazer aqui find user request. Só a título de conhecimento, ele monta aqui, ó, HTTP requests. Então, dentro das requests, ele tem autorizações para quando a gente for trabalhar com policies e tem as regras de validação. Tá? Passou pela requisição aqui, validou. Aí você pode jogar isso para action, services e no final das contas retornar alguma coisa. E esse retornar alguma coisa, eu convido vocês a darem uma olhada na documentação de responses. Tá? Aqui nas respostas a gente tem
desde tipos de dados básicos, arrays, objetos, headers, enfim, né? Uma série de coisas, cookies que você pode gravar e tal, e alguns tipos de retornos mais específicos ali, que são o caso tipo desse, que ele retorna uma view. Né? Isso aqui é coisa do Blade, que é o template engine que a gente está usando. Tá? Eu não vou estender muito mais que isso, mas lembrem. Arquivo de rotas, controller, valida request, bate numa action ou num service e aí retorna. E sempre quando você puder separar as coisas para poder testar, separe. Pessoal, é isso aí. Espero que o vídeo não tenha ficado confuso. Qualquer coisa, vocês gritem para nós aí.